3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos e governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e língua, prostrem-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente.
A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. E esse é o nosso Deus, irmãos. Pai Santo, a Tua palavra foi lida e agora nós queremos nos debruçar sobre ela. Fala com a Sua igreja, porque a Sua igreja ouve. Amém. Podeis assentar? Esse episódio é seguramente um dos mais conhecidos dentre as narrativas do exílio babilônico. Há muita coisa para a gente ver nesse capítulo 3. Há tanto que eu vou ter que usar esse culto e o da semana que vem para a gente poder dar uma olhada mais acurada nesse texto. Então, semana que vem, a propósito, semana que vem, quase a totalidade dos nossos jovens vão estar no retiro, no Shalom. Significa que toda a equipe de transmissão estará ausente. Então o culto será apenas no presencial. E eu quero encorajar, aproveitar o momento, encorajar o nosso povo, né, que acompanha apenas pelo YouTube. Venha estar conosco, vamos cultuar juntos aqui. A não ser que você seja jovem, esteja lá também no Shalom. Ananias, Misael e Azarias, 3 jovens israelitas que foram roubados de sua terra. Jovens, irmãos, que desde a meninice foram bem instruídos em Jerusalém. Eles foram bem educados, tiveram uma forte formação espiritual. Formação essa que não é dever do Estado, nunca foi, não é dever do templo naquela época e não é dever da igreja hoje. A formação dos filhos é dever dos pais. A igreja é parceira da família na formação dos filhos, mas é obrigação dos pais. A Vicky e o Dai vão logo em novembro, a gente vai ter choro nessa igreja. Né? Choro na igreja é bênção, né, irmãos? Né? Criança correndo nos corredores é bênção. A gente tenta segurar, mas às vezes escapa, né? Então não tem problema, venha com filhos pequenos, pode fazer barulho, pode chorar, né?
Que Deus abençoe, que tenha muita criança chorando. Que essa criança do DAI seja a primeira de 6. Não tem amém, não, irmão? É. Olha só o que a palavra de Deus fala sobre formação de filhos. Deuteronômio, capítulo 6, 4 a 9. E esse texto, os pais de Ananias, Misael e Azarias conheciam muito bem, porque eles praticaram. Se não, veja. Deuteronômio 6, 4 em diante. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Queridos, levar Deus a sério. Levar Deus a sério implica em a gente amar Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Mas não pode parar aí. Se eu levo Deus a sério, eu tenho que fazer isso com a minha própria fé e fazer de tudo que estiver ao meu alcance para que os meus filhos, para que os nossos filhos também amem a Deus dessa maneira. Deus, Ele quer a reprodução, né, de homens e mulheres de Deus, gerações e gerações de homens e mulheres que temam a Deus sobre todas as coisas. E esse texto fala sobre isso. Então, quem ama a Deus de todo o coração vai fazer de tudo para que os seus filhos também amem a esse Deus de todo o coração. É lamentável que muitos pais apresentem os seus filhos no altar. Falam assim, pastor, eu quero consagrar o meu filho. E acha que a partir dali, Deus vai fazer todo o trabalho que era do pai. Em todas as igrejas que eu passo, sem exceção, até hoje, infelizmente, pais que levam os filhos para o altar, depois de um tempo, já nem eles mesmos frequentam. Que consagração é essa? Que apresentação é essa de filhos? É um engano achar que um único ato de trazer aqui, não tendo procedimento prático, vai abençoar os filhos. Não vai. E não vai. Pais que sequer levam Deus a sério no dia a dia, não frequentam os cultos, não levam Deus a sério. Que tipo, né, de relacionamento está passando para o filho? Que tipo de Deus está transmitindo para os filhos? A prova de que os pais desses três, Ananias, Misael e Azarias, que eles foram bem-sucedidos nessa missão preciosa, né, de formar os filhos, que eles foram bem-sucedidos, é o quê? E para qualquer pai, como a gente sabe que nós acertamos com os nossos filhos? Algumas, principalmente quando eles saem de casa. Né? Porque filho se comportar, quando os pais estão vendo, é uma coisa, né? Filhos serem comportados quando os pais estão ausentes é outra coisa. E principalmente quando eles saem de casa, quando os filhos vão morar fora. Quantos aqui, pela formação espiritual que deu para os filhos, podem ficar tranquilos quando os filhos saem de casa? Ficam tranquilos. Eles vão mudar de cidade, vão estudar fora, vão trabalhar fora. Esses pais aqui foram bem-sucedidos, porque os filhos não apenas saíram de casa, eles foram roubados de casa. Eles não estavam em alguma das tribos de Israel, eles estavam vivendo numa outra cultura, numa outra religião, uma religião hostil à fé que eles tinham. Uma religião que desprezava Deus, que era contra Deus. Eles foram para um lugar onde eles eram minoria. E olha, jovens ser minoria é difícil. Na minha infância, os evangélicos eram minoria. Ainda é. Né? Mas hoje tem muito crente por aí. Algumas igrejas, até a igreja da moda você frequentar.
Mas antigamente não era fácil. Hoje em dia é mais tranquilo. E jovem não gosta de ser minoria, não gosta de chacota, né? Ainda mais no ambiente onde ele é um ET, né? É um marciano. Todo mundo age diferente e age de uma maneira que naturalmente a gente gostaria de agir. Eles eram minoria. E eles foram para um lugar desse. E quando a gente vai para um lugar muito diferente, uma coisa fundamental, a gente aprender a se adaptar. Não é assim? A adaptação faz parte. E o ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar. A gente precisa. Porque os tempos mudam, né? A gente precisa. E eles se adaptaram. Eles se adaptaram tão bem que eles conseguiram posição de destaque no governo da Babilônia. Caíram nas graças do rei Nabucodonosor. Eles eram da administração, eram da elite ali. Há pouco tempo, a gente viveu o isolamento social. Quantas empresas que não conseguiram se adaptar àquela realidade terrível, quebraram. Às vezes empresas do mesmo ramo, uma prosperou, uma sobreviveu, a outra quebrou. É lógico que tem muitas razões para isso, mas várias delas conseguiram se manter de pé porque se adaptaram, aprenderam a viver neste momento difícil. E esses jovens aprenderam e prosperaram num lugar difícil. Agora, toda adaptação tem seus limites. A gente não pode ser um camaleão, parecer com o meio em que a gente está, principalmente quando esse meio é um meio contrário aos valores de Deus. As circunstâncias, irmãos, em que ao invés de a gente se adaptar, a gente precisa se posicionar. A gente precisa ter firmeza. E foi isso que eles enfrentaram. Teve um momento que eles não podiam mais se adaptar. Uma coisa é acostumar com uma comida diferente de Israel, uma dieta diferente. Estavam comendo só verduras, a gente viu, né, há 3 semanas. Uma coisa é aprender uma nova língua, ok. Aprender costumes diferentes, ok. Tudo isso, talvez o clima, todo um ambiente diferente. Mas chegou um ponto que ele falou assim, opa, aqui não posso mais. Aqui não dá. Quando a partir do 14, Nabucodonosor, né, chega até eles e fala assim, olha, é verdade, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. E então, ele dá um ultimato. Fala assim, ó, tem mais uma chance. Tem mais uma chance. Só essa segunda chance que Nabucodonosor está dando, a gente vê o quanto esses caras prosperaram. Porque a ordem era clara, né? Quem não se dobrar, vai para o fogo. E ele deu segunda chance. Por que ele dá segunda chance? Certamente esses caras aqui faziam diferença lá na corte babilônica. Eles eram importantes. Né? Então, Nabucodonosor não podia perder assim, de graça gente boa, né, que trabalhava para ele, e fez isso aqui, mas aí não deu, né? Porque eles peitaram o rei. Eles peitaram. Eles não se intimidaram diante do risco de morte. Agora, por que eles agiram assim? Por que mesmo sob o risco de morrer de maneira terrível, queimados, eles se posicionaram, eles não se curvaram diante da imagem? Por que eles não pensaram mais na própria pele? Não é que custava. Depois pedia perdão para Deus. Deus vai entender. Por que optaram pela fidelidade a Deus, ao invés de adorar aquela imagem de ouro? A minha tese é de que os pais cumpriram o mandato lá de Deuteronômio, que ensinaram a palavra de Deus. E eles conheciam, então, se não veja, Deuteronômio 30. Olha, um dos textos bíblicos que eles já tinham acesso, e seguramente eles, pelo menos enquanto viviam lá em Jerusalém, eles foram ensinados aqui. Deuteronômio 30, 15 e 16. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças.
Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Algumas lições aqui. Esse episódio aqui de Daniel 3 ilustra muito bem o que Deuteronômio está falando. O poder sobre a vida e a morte, a prosperidade ou destruição, está nas mãos de Deus. Deus detém esse poder e não repartiu com ninguém mais. Nabucodonosor não tinha esse poder. Ele achava que tinha, mas a palavra de Deus é clara. E a gente vê que de fato o Senhor tem. Não há nada que possa tirar das mãos de Deus o poder sobre a vida e a morte, sobre a prosperidade e a destruição. E a gente tem que descansar nessa realidade, senão a gente começa a se assustar diante daqueles que parecem ter algum poder de influência sobre a nossa vida. Eles amaram mais a Deus, aqui, o autor da vida, do que a própria vida. Quando o crente, ele tem a sua identidade firmada em Deus, essa identidade não pode ser deformada por nada que venha de fora. Nada. Notem aqui, irmãos, que eu tenho falado Ananias, Misael e Azarias. Era o nome desses 3 jovens. Mas esses nomes, eles foram mencionados pela última vez no capítulo 2 e nunca mais aparece. É o nome deles. A partir de então, a gente vê aqui nesse capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome de rebatismo que Nabucodonosor deu para eles, é mencionado 12 vezes. 12 vezes. A própria Bíblia está chamando eles de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes pagãos, né, que era uma tentativa de mudar a personalidade deles, mudar a essência deles. Né, eram referências aos deuses pagãos. Mas esses nomes não colaram. Não colaram na alma deles. Mesmo que o tempo todo eles fossem chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias nunca mais ouviu Ananias, era Sadraque. O tempo todo Sadraque. Esses 3 servos sabiam quem eram. Por mais que tentasse associar eles com deuses pagãos, Ananias sabia. Não, o meu nome, eu sei, o meu nome é o Senhor mostra graça. E eu amo esse Senhor que mostra graça. Misael sabia que o nome dele significa quem é como Deus. E eu sei quem é esse Deus. E depois desse episódio ele soube muito mais que Deus é aquele Deus que preserva até mesmo na fornalha de fogo ardente. Azarias, ele sabia, né? Meu nome não é Abednego, pode chamar quanto for. O meu nome é o Senhor é o meu auxílio. Sempre foi e continuou sendo. A gente está falando aqui de nomes malditos. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É importante a gente usar a nossa língua com responsabilidade. Usar a nossa língua sempre para abençoar as pessoas e glorificar Deus. Amém? A nossa língua é para isso. O crente tem que tomar muito cuidado com gracejos. Quando fica assim muito descontraído, é a hora que sai muita besteira da boca de crente. Né? A língua tem poder. Agora, se por um lado eu tenho que ser responsável por aquilo que sai da minha boca, eu não tenho controle sobre aquilo que sai da boca dos outros. E da boca dos outros, muitas vezes saem maldições, saem palavras que nos ferem, saem declarações horríveis, avaliações a nosso respeito que não condizem com a verdade. Ananias, Misael e Azarias, eles foram rebatizados de Sadraque, Mesaque e Abednego. 12 vezes. Aqui, olha, é repetição demais desses nomes que não eram os dele. Mas sabe de uma coisa? A vida deles não foi afetada por isso. Se adaptaram a tudo.
aceitaram até esses nomes, ok. Mas a identidade deles não foi alterada. A alma continuou intacta. Por quê? Porque eram dirigidos pela palavra de Deus, acima de tudo. Salmo 119, 11. Podem ler. Olha aqui, irmãos, um dos segredos para uma vida abençoada, próspera. Guardar no coração a palavra de Deus. Alguns aqui possivelmente cresceram sob o impacto de palavras malditas. Alguns, até mesmo antes de nascer, ouviram, ainda no ventre, que foi um erro, foi um engano, ou esse filho não é meu, e por aí diante. E nasce, quem sabe ouvindo, você não devia ter nascido. Palavra terrível. Alguns crescem ouvindo insultos, palavrões dos próprios pais. Seu burro, você é um preguiçoso. Você é um imprestável igual o seu pai. Você é feio. Você nunca vencerá na vida. Você é um peso em casa. Não vejo a hora que você saia. Você só dá despesa. Você não faz nada direito. Ninguém vai te amar. Eu tenho minha liberdade de usar expressões fortes, feias, aqui, porque é isso que muitos ouvem, é isso que às vezes eu escuto no gabinete de aconselhamento pastoral. É a realidade. Palavras pesadas, que se agarram à alma da pessoa de maneira assim muito cruel. Eu lamento se você passou por isso. Por mais triste que seja, essas vozes podem perder o seu poder sobre a sua vida, poder dessas palavras malditas, quando a gente deixa Jesus agir na nossa vida. Quando a gente assume a identidade que temos em Cristo. Quando a gente passa a aceitar aquilo que Deus diz a nosso respeito, mais do que aqueles que deviam nos amar e nos proteger disseram. A regra do peso de uma palavra na vida de alguém, qual é? Não importa se é crente ou não é crente. A pessoa que tem mais importância na nossa vida, a palavra dele tem um poder maior. A pessoa que tem menos importância na nossa vida, aquela palavra pode ser descartada, no máximo chatear. É assim que funciona. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? A palavra dessa pessoa é a que tem maior peso. Por isso, quando um pai fala para a filha, filha, como você está linda, aquilo mexe com a estrutura da filha. Por quê? Para a filha, a declaração do pai é o que mais importa. Né? O pai é o homem da vida dela. O oposto é verdadeiro. Né? Se do pai que devia proteger, vem palavrões, vem insultos, né? Vem críticas, aquilo estraçalha a alma da filha. Muito bem. Onde que entra Deus aqui? A partir do momento que Deus ocupa uma posição central na nossa vida, Ele se torna pessoa importante, aquilo que Ele disser vai ter um peso maior na minha vida. E aquilo vai abafar qualquer outra voz que tenha menor importância. É assim que funciona. Né? Quando a minha esposa fala qualquer coisa para mim, né? Um elogio, de vez em quando sai elogio, né? Aquilo eu ganho dia. Né? Como é precioso. Né?
dos meus filhos. É lógico, são pessoas importantíssimas. De vez em quando, no trânsito, a gente faz barbeiragem, né, Luiz? Eu faço. Ele é bom demais. Mas a gente faz, né, José? Isso. E quando a gente faz barbeiragem, as pessoas falam, né? E geralmente não fala coisa muito bonita. Chateia, mas a gente esquece. Esquece, não tem problema. Né? E eu quero, um dos segredos, irmãos, para não dar briga no trânsito. Sei que para jovem é difícil, mas quando ele faz barbeiragem, abaixa a orelha. Né? Curva. Quantas vezes eu fiz barba sem querer, e eu abro a janela, o cara está xingando, abaixa a cabeça, se desculpa, não sei o quê, e ele está xingando para dizer, você está certo, desculpa. E chega uma hora, a esposa dele está xingando ele. O homem está pedindo desculpa, velho, para com isso, né? Toma jeito, abaixa a cabeça, não vai estar mais violência, então eu faço isso. Mas por mais que ele xingue, né, e ele tinha razão quando faz barbeiragem, eu esqueço. Mas se um dia minha esposa falar a mesma coisa que aquilo, gente, eu vou parar no consultório do psiquiatra. Não tem jeito, a coisa é pesada demais, porque ela é importante, mas ela nunca fez isso, tá? E que nunca faça em nome de Jesus. Quem é Deus para você? Lembra que Sadraque, Mesaque e Abednego, esses nomes foram nomes que tentaram manipular o coração deles, a fé deles. Querer tirar de Deus e colocar lá para os ídolos, para os deuses da Babilônia, mas não conseguiu. A vida inteira ouvindo isso. Você é servo de Acur, você é servo de Acur. Eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou servo. Você é servo, não sou servo de Acur, eu sou servo de Deus. Não colou. Eu quero dizer, é porque Deus era muito mais importante de qualquer um no Império Babilônico que o chamasse daquele jeito. Não cola. A gente pode ficar totalmente descolado do que Deus diz que você é. E eu quero concluir essa manhã com as declarações de Deus. Romanos 5:8. Se Deus de fato é Deus na sua vida, olha só o que o texto diz. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que Deus diz? Você é amado. E Deus não apenas disse isso, Ele provou isso. Cristo morreu na cruz quando você ainda era pecador. Você, portanto, é amado. Se alguém disse, você nunca será amado, fala assim, ok, talvez ninguém me ama, mas Deus já me amou. E isso basta. Você é um amado. Olha para quem está do seu lado e diga, meu amor, você é amado. Olha só que coisa gostosa. Você é amado. Né? Deus te ama. Agora, se Deus, a palavra de Deus não tiver lugar de assento no seu coração, Deus não for importante, isso aqui não vai fazer cócega, não vai fazer diferença. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você não é um acidente, você não é um erro, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Gente, que coisa máxima essa aqui. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido. Como você pode ser um erro? Como você pode ser um acidente? Você não foi, não é. Vamos lá, Efésios 2:10, a igreja pode ler. Efésios 2:10. Você não é devagar. Você não é devagar, vai. Criação de Deus, realizada em Cristo. Deus de uma maneira linda, linda, Ele te fez. Você é resultado da ação direta de Deus por meio de Cristo. Portanto, você não pode ser um imprestável. Você não é um peso, você é valioso. Você tem valor. A pessoa que está do seu lado não acreditou, ele fala para ela, você é valioso. Né? Se for cônjuge, fala assim, você é minha preciosa. Porque é precioso para Deus, que coisa linda. 2 de Coríntios 5:17. Pode ler.
Que coisa fantástica isso aqui. Todo o seu passado de dor, de vergonha, os seus erros, tudo aquilo que você gostaria de deletar da sua vida, uma vez que você está em Cristo. Olha o que o texto diz, você é o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. Um mundo de possibilidades surpreendentes se descortina para você que é crente no Senhor Jesus. Portanto, né, aqueles que ficam falando do seu passado, aquilo ali não vai mais ter força. Se você estiver em Cristo, porque diz que você é uma nova criatura, em Cristo há uma nova possibilidade. Isso é fantástico, irmãos. Isso é lindo, não importa a idade, com que idade você vem para Jesus, a palavra de Deus diz que você é uma nova criatura. Que coisa fantástica. 1 de Pedro 2,9. Vamos lá, irmãos. Como alguém teve coragem de dizer que você não vai dar em nada, que você é um fracasso, que você não consegue fazer as coisas. A Bíblia diz que você tem um propósito, você tem uma missão. Deus te escolheu antes da fundação para essa missão, para quê? Olha, anunciar as grandezas do seu Deus e Pai, honrar Jesus Cristo. A gente tem o que fazer desde o momento que a gente acorda. Esse negócio de, que tédio, não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? A nossa vida tem que ser voltada para esse propósito, anunciar as grandezas de Deus. Que coisa fantástica! O crente é um povo que não pode, não tem porquê, não tem motivo, não tem como, né, viver em tédio, tirando a doença aqui, tá, irmãos? Entendo o que eu estou falando, viver em depressão, porque a gente não tem tempo para isso. A gente tem uma missão muito grande, muito honrosa. Agora vamos lá, 1 João 3,1. Vejam. Talvez, quando você nasceu, o seu pai já tinha deixado a sua mãe. Talvez você teve um péssimo pai, que é pior do que não ter pai. Talvez você teve experiências terríveis com seu pai, mas a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você passou a ter um pai. E a Bíblia diz que nesse momento, Deus te chama de filho. Você tem um pai, você é filho de Deus. Não tem identidade mais poderosa do que isso, você é filho. Perceba o que a Bíblia diz que você é, quem você é. O mundo não consegue colar com as suas maldições na nossa alma, porque o crente se apega à palavra de Deus, com aquilo que Deus diz. Gente, isso é poderoso demais. Não importa em que momento a gente está vivendo. Fique como Ananias, Misael e Azarias. Podem falar o que quiser. Não importa mais aquilo que o seu pai falou, que as pessoas falaram, as maldições tentaram colar, as macumbas que fizeram, não importa. Aquilo que Deus diz que você é que conta e que vai fazer toda a diferença na sua vida. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai bendito, que coisa maravilhosa é essa obra que Cristo fez por nós, lá na cruz. E todo o desdobramento poderoso daquela obra, como isso nos atinge, nos transforma. Como isso, Senhor, ó Deus, transforma
transforma o nosso passado e cria possibilidades para o presente, gera esperanças para o futuro. Deus, isso é bom demais, Senhor, saber como o Senhor nos enxerga, qual é a declaração do Senhor a nosso respeito. A Tua palavra é muito mais do que o antídoto para os venenos que foram proferidos contra a nossa alma, alguns desde muito pequenos. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é geradora, Senhor, de vida plena. Obrigado porque isso aqui não são meras palavras, isso é o poder de Deus atuando em nós. Eu quero pedir, ó Deus, por esses que se identificaram de alguma maneira, tiveram um passado infeliz, passado, como dizem, de fazer pedra chorar. Alguns talvez estejam ainda vivendo sob o impacto das maldições proferidas no passado. Pai, nós queremos aprender a viver essa relação muito próxima de pai e filho, a ponto do Senhor se tornar tão importante, tão grande, ocupando todos os espaços da nossa vida, que tudo aquilo que foi dito no passado, ó Deus, será mera lembrança, que sequer vai trazer pesar ao nosso coração, ficar com a beleza das suas declarações para nós. Ó Deus, saber que somos amados. Ó Deus, saber que nós não somos acidente, mas fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Saber que se um dia alguém não nos quis, por causa de Jesus, fomos feitos filhos do Senhor. Ó Deus, essa identidade, ela possa estar colada, Senhor, na mente, no coração, e fazer toda a diferença na existência desses, ó Deus, que cresceram entendendo, ó Deus, acreditando que eram órfãos, mas por Ti foram reconhecidos como filhos. Louvado seja o Senhor. Deus, em nome de Jesus. Pai, que todas as vozes, os ecos vindo do passado, sejam totalmente abafados, anulados, pela palavra que vem das Sagradas Escrituras. As palavras que com dos céus, do seu trono, tudo aquilo que o Senhor afirma que nós somos, nós queremos viver como uma verdade. E atrás, Senhor, aqueles, ó Deus, que têm negligenciado a Tua palavra, seja esse início de semana, o início de estabelecer um novo compromisso, de serem atraídos pela Tua voz, entendendo que aquelas palavras escritas podem ser palavras ouvidas pelo coração, palavras que não saem mais apenas das páginas impressas, mas palavras que saem do Teu trono, diretamente ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, aqueles que estão se comprometendo a isso, nessa semana, eles possam ouvir vozes como trovões, falando forte, Senhor, e abalando as suas estruturas, ó Deus, abençoando as suas vidas, e por extensão fazendo de cada um aqui um instrumento de bênção, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Pode ficar sofrendo angústia e dor no seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém.
tem valor. Deus, o nosso Pai, Ele fala tantas coisas lindas para nós, né? Coisas que nos abençoam, nos impulsionam. Agora você é um filho de Deus. Você pode imitar Deus, ser imitador de Deus e abençoar. Fale pelo menos uma palavra de bênção, de valor para alguém que está perto de você. Abençoe como filho de Deus. Alguém que está do seu lado, olhe para ela e diga: me abençoe em nome de Jesus. Seja a voz de Deus para ela. Deus abençoe. Deus abençoe. Que o Senhor seja sempre em nossas vidas. Amém. capacitando. Você é preciosa, querida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Receba a bênção agora em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um aqui, com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.